Você quer ser feliz? Isso não é uma pergunta simples, tá? É para parar e pensar. Você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. E eu tenho quase certeza que você também quer. Você pode ser uma criança. Você pode ser um adolescente, um jovem. Você pode ser uma pessoa já no final da vida. Eu acredito com todo o meu coração que você quer ser feliz, sim. Inclusive, pessoas que vão chegando ao final da vida e não têm nenhuma perspectiva de alegria, costumam se tornar pessoas amargas. Pessoas murmuradoras. Já viu aquela pessoa que tudo que você fala com ela, a pessoa só reclama? Fulano de tal vai casar. Vamos ver até quanto vai durar, né? O mundo hoje. Você viu? Parece que as coisas estão mudando. Muda nada. Sempre a mesma coisa. Aí começa a contar uma história e reclama. Você conta uma notícia boa e a pessoa devolve sempre com a murmuração e com a perspectiva negativa. Talvez para essa pessoa falte uma perspectiva de alegria que seja bíblica. A grande questão é como é que nós podemos ser felizes num mundo que aparentemente não tem sentido nenhum. Uma pergunta que a gente precisa considerar. Aparentemente as coisas acontecem sem sentido, aparentemente o mal está avançando. A gente até fala, nos dias de hoje, né, pastor? Hoje está pior do que antes. A impressão que nós temos é que o mal está vencendo. Que as coisas são piores e são piores do que nunca foram. Às vezes, parece que tudo é só tormento. E como a fé cristã pode nos ajudar? Aliás, a fé cristã pode nos ajudar em alguma coisa? Quando o assunto é felicidade? Olha, eu não sei como é que você responde essa pergunta, mas o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele afirmou que a fé cristã não pode ajudar nada quando o assunto é felicidade. Deixa eu te apresentar Friedrich Nietzsche, se você ainda não o conhece. Ele foi uma alma atormentada. Em alguns aspectos, ele foi genial. Claro, mas uma alma atormentada. Ele usava sua mente poderosa para refletir e ecoar as suas angústias. Inclusive, ele canalizou boa parte das suas frustrações contra o cristianismo. Ele definitivamente não era feliz. Em 1888, ele escreveu um livro chamado O Anticristo. Bem emblemático, né, esse título. Não era à toa. O livro critica ferozmente as virtudes cristãs. Para Nietzsche, o cristianismo enfraqueceu o mundo. Olha só o que ele diz em parte do seu livro. O que é mais prejudicial do que qualquer vício? A compaixão ativa por todos os fracassados e fracos. O cristianismo. Para Nietzsche, o cristianismo faz mais mal do que os vícios que fazem mal à sociedade. É isso que ele dizia. Por quê? Ele dizia isso. Ele continua. O cristianismo tomou o partido de tudo que é fraco, vil e mal logrado. Mal logrado é que a gente chama de mal acabado, sabe? A pessoa mal formada. Ele fez um ideal a partir da contradição aos instintos de conservação da vida forte. Em outras palavras, Nietzsche está falando que o cristianismo ficou de um lado perdedor, porque o cristianismo ficou do lado dos fracos. O cristianismo ficou do lado daqueles que são mal formados. O cristianismo ficou do lado dos perdedores. Então, o cristianismo faz sentido. O problema na mentalidade de Nietzsche é que o cristianismo avançou. O cristianismo venceu. E como que algo que fala de derrota vai vencer? Então, ele fez mal para a sociedade. Porque ele valoriza o que é fraco, ao invés de valorizar o que é forte. E ele continua. Ele, o cristianismo, corrompeu a própria razão das naturezas mais fortes, espiritualmente, quando ensinou os valores supremos da espiritualidade como pecaminosos, enganadores, como tentações. Ele está dizendo assim, o cristianismo
ele ensinou que é virtude de verdade como sendo algo ruim. Agora, para Nietzsche, quais são os valores supremos da espiritualidade? Para Nietzsche, os valores supremos da espiritualidade não é misericórdia, não é compaixão, não é graça, não é perdão. Para Nietzsche, isso é fraqueza. E uma sociedade onde esses valores avançam, a gente gasta energia cuidando de quem precisa. A gente gasta recurso financeiro fazendo mãos que abençoam. Numa sociedade onde o cristianismo avança, a gente gasta recurso, gasta tempo ajudando os fracassados ao invés de amassá-los e avançarmos ainda mais. É isso que sociedades fazem. Por quê? Para Nietzsche, os valores supremos da espiritualidade é a força e o poder. Para ele, bem, entre aspas aqui, era tudo que aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder e o próprio poder do homem. Logo, se não te dá poder, se não te dá potência e controle, logo não é bem. Afinal de contas, o cristianismo te ensina a abrir mão dos seus direitos. Não é verdade? Em alguns momentos, pelo menos. Mas Nietzsche fala que isso é fraqueza. Uma sociedade assim fracassou. Por isso faz mal. É pior do que vício. Importante considerar, aqui, especialmente para os adolescentes que estão aqui, Nietzsche faz parte de uma corrente filosófica que se chama niilismo. Os niilistas acreditam que a vida não tem sentido nenhum. Inclusive, nil em alemão significa vazio. Sabe quando a gente fala assim que Deus criou tudo do nada? Os teólogos falam que Deus criou tudo ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus não tinha uma matéria-prima que ele modelou e criou o mundo. Não tinha nem matéria-prima. Deus criou a matéria-prima. Ele criou tudo do nada. Então, nihil significa nada, vazio. E ele, como niilista, ele acredita que o mundo é um grande vazio. Nada. Sem significado. Para os niilistas, o mundo não possui sentido. O que resta, então? Desespero. É a filosofia da tragédia. E a grande questão, como é que o niilista consegue viver? Se a vida não tem sentido, se a vida não tem propósito, se a vida não tem alegria, se a vida é só dor, como é que um niilista consegue viver? Sabe como é que um niilista consegue viver? Ele precisa encontrar um sentido para si. Ele precisa encontrar algo que lhe faça feliz. E já que o mundo é sem sentido, isso vai depender de pessoa para pessoa. Vocês observam que a nossa sociedade é temperada com niilismo? Você atribui o significado à sua vida. Você vive do jeito que quiser. Você constrói o sentido para você. E quando você não constrói, você só encontra desgraça, vazio e, por que não, depressão. É o que acontece. Para Nietzsche, por exemplo, o poder poderia trazer felicidade. Afinal de contas, na mente dele, com o poder você pode fazer o que quiser. Mas e para você? O que pode trazer felicidade? O que dá sentido à sua vida? E aqui eu estou perguntando de verdade, tá? Você não tem que responder para agradar o pastor. Olhe para os seus sonhos, para os seus objetivos. Olhe para a sua conta bancária, onde você gasta dinheiro revela o que é mais importante para você. Olhe para o que te deixa irado, aquilo que quando você não tem, você fica desestabilizado. Talvez isso seja o sentido da sua vida. Ainda que você diga outra coisa. Mas para Jesus é diferente. Para Jesus, a felicidade está na mansidão. E hoje nós vamos ver como a felicidade está na mansidão. Na aula passada, domingo passado, nós vimos algumas coisas relacionadas à felicidade.
Nós vimos primeiro que há uma obsessão social pela felicidade. Ironicamente, nós experimentamos uma epidemia de infelicidade e depressão nessa geração aparentemente niilista. Vimos também que os influenciadores e pensadores do nosso tempo se dividem basicamente em dois grupos. Uns são pessimistas e críticos, e esses acreditam que a felicidade não pode ser alcançada, então não deve ser buscada. Essa pessoa vive numa espécie de estoicismo. Eu vou viver neutro, sabe? Não vou me envolver, não vou me estressar. É uma planta contemporânea. Esses são os pessimistas e críticos. Por outro lado, os nossos influenciadores e mentes contemporâneas, eles acreditam que podem ser otimistas e inocentes. Nós temos dois grupos aqui, os pessimistas e críticos, os otimistas e inocentes. Os otimistas e inocentes acreditam que a felicidade pode ser alcançada. E se pode ser alcançada, deve ser alcançada a todo custo. As duas perspectivas estão equivocadas. Por quê? O pessimista e crítico vive sem deleite. Pode não ter tristeza, mas também não tem alegria. É que nem eu falei, é uma planta. E tem crente que acha que tem que ser assim, não, eu vou ser uma espécie de cristianismo zen, nada me afeta. E aí a gente começa a dizer coisas, já viram a coisa que a gente diz assim, não deixa as pessoas te irritarem. Como não? Eu sou uma planta, por um acaso? Às vezes a gente se foca demais naquilo que vem de fora para controlar as nossas reações, mas lembre-se que eu quero ensinar para vocês uma coisa, reação não se controla. Ação você controla, ação você planeja, ação você pensa, mas reação não, porque reação tem a ver com o coração. Então você sempre reage conforme está o seu coração. Então você quer ter palavras temperadas? Você quer ter palavras santas? Se a boca fala que está cheio o coração, não é verdade? Você quer ter palavras melhores? Você quer mudar o que você fala? Você não controla o que você fala. Você muda o coração. E a partir da mudança de coração, suas palavras serão diferentes. Então a gente precisa considerar esse tipo de coisa. Ser pessimista e crítico é viver uma vida que não é cristã, porque não tem alegria, não tem deleite. Por outro lado, os otimistas inocentes, eles vivem desesperados. Tentando ser felizes a qualquer custo, eles pagam caro demais. E ainda que eles experimentem em alguns momentos uma euforia, no final é sempre frustração. Na festa daqueles que são otimistas inocentes, o final dela é sempre cheio de lágrimas. Quando a festa acaba, as luzes se apagam, os convidados vão embora e a conta chega. A gente não precisa ser nenhum desses dois, nem pessimistas inocentes, nem pessimistas e críticos, nem otimistas inocentes. Nós não precisamos fechar com nenhuma dessas visões, nós podemos ser bíblicos. Por isso que hoje nós veremos que é impossível ser feliz sem mansidão. E mansidão, meus irmãos, quero ser sincero com vocês, é uma daquelas virtudes cristãs que todo mundo admira, mas ninguém de verdade quer pagar o preço para ser. Tem algumas virtudes cristãs que são assim, sabe? Por exemplo, contentamento. Todo mundo admira uma pessoa contente. Poxa, olha só que bacana, né? A pessoa não tem nada na vida, é uma pessoa feliz. Mas se alguém perguntar para você, você aceita não ter nada para ser feliz? Não, também não é assim, né, pastor? A gente admira alguém contente. Alguém que não tem nada e mesmo assim é alegre. Mas você não quer ter nada. Eu quero ser contente com tudo, pastor. Ué. Se é para ser contente, que eu seja contente com tudo. Por que eu tenho que ser contente com nada? Porque contentamento é uma dessas virtudes que a gente acha bonito nos outros, mas não quer pagar o preço para ter. Mansidão também é assim, meus irmãos. Mansidão é uma dessas virtudes que a gente acha bonito. A gente conhece alguém, mas nossa, olha que pessoa mansa, né? Que coisa linda. Glória a Deus. Até levanta a mãozinha assim. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Mas você não paga o preço para ser manso. Você não quer pagar, porque é caro demais. Mas, afinal de contas, o que é ser manso? Se eu estou falando de mansidão, preciso saber o que é ser manso, né? Vou começar falando o que não é ser manso, tá bom? Porque a gente tem algumas ideias equivocadas e nós precisamos alinhar, ajustar essas ideias equivocadas. O que não é ser manso? Primeiro, ser manso, mansidão não é uma virtude natural.
Tem gente que acredita que mansidão é traço de personalidade, sabe? A pessoa nasce mansa, você olha assim, nossa, que bebê tranquilinho, né? Mansinho, nem chora, nem quando está com fome. Não. O irmãozinho desceu-lhe o tapa na cara dele, ele ficou tranquilo, é uma benção, pastor, manso. Mas, meus irmãos, não é isso que é mansidão não, tá? Porque mansidão não é uma virtude natural. Mansidão não vem de boa educação ou boa criação. Mansidão também não vem de esforço pessoal. Grave isso. Pessoas podem aparentar mansidão, mas só para se beneficiar, por exemplo. Vocês já viram na internet, quando alguma coisa absurda aparece, e as pessoas comentam assim, não posso falar nada porque o meu advogado está de férias. A pessoa não é mansa. A pessoa só se retraiu, afinal de contas, o preço de se expor é caro demais, porque mansidão não é uma virtude natural. Segundo lugar, mansidão não é ser frouxo. Mansidão não é ser passivo. Não é ser paçoca, lerdo, e nem ser medroso. As pessoas, dentro do nosso contexto cultural, utilizam a palavra mansidão para descrever negativamente pessoas que são domadas pelos outros. Olha lá, fulano de tal, né? Pessoal passa por cima dele, ele fica todo manso. Como é que pode, né? A pessoa não tem brio. Olha para você ver. A gente descreve gente passiva, paçoca, como sendo mansa. Mas não é isso. Sabe por quê? Tem gente que é paçoca mesmo, e aí a pessoa deixa. Mas tem gente que não é paçoca e deixa também. Então não é isso que é mansidão. Porque mansidão não é frouxidão. Agora uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, você olhando para os seus filhos aqui, gente que tem mais de um filho sabe, os filhos são diferentes, às vezes tem um que quebra a casa inteira, e o outro parece que nasceu para dar uma administrada no terror que é o irmão. Tem gente que tem 2 filhos que tenta administrar isso. Mas veja só, o outro menino, o menino que é calminho, estou dando um exemplo aqui, a gente fala, não, que ele é tão manso, pastor. Não é que ele é manso, mas ele pode ter descoberto até que, empiricamente, na experiência, que para ele é mais vantajoso ser obediente. Por quê? Ele viu o irmão tocando terror, ficando de castigo, apanhando e levando vários nãos dos pais, aí ele pensa, não está compensando, hein? Então sabe o que eu vou fazer? Vou andar na linha. Aí ele passa e anda na linha. Mas ele é manso? Não, ele tem bom comportamento. Mas até bandido tem bom comportamento e sai da cadeia por causa disso. Ele tem bom comportamento porque para ele é mais lucrativo. Porque assim ele obtém os benefícios dos seus pais. Porque mansidão não é ser passividade, ser passiva ou frouxidão, tá? O seu filho, que é bem bom comportado, ele é tão pecador quanto um mal comportado. A diferença é que eles expressam o pecado de maneira diferente. Mansidão também não é, em terceiro lugar, pessoas que têm um controle emocional externo. Por que eu estou falando isso? Porque numa era em que muito se fala de saúde emocional, é importante dizer que mansidão não é isso. Às vezes, alguém aparentemente controlado externamente está em erupção interna. Você olha para a pessoa e fala, nossa, olha aqui, que paz, né? Gosto de ficar perto de fulano, que fulano é sempre tranquilo. Mas por dentro, fulano está pegando fogo. Por dentro, a gastrite está batendo. Por dentro, o problema de pele está saindo. A unha não existe mais, roeu tudo. Está no dedo, está na carne. Tem gente que desconta na comida. Não, eu sou calmo, mas quando vê um prato de comida, desconta na comida. Não é isso que é mansidão, não. Geralmente, os quietos, os mais quietos e tímidos, eles passam por mansos, mas não é disso que a Bíblia está falando. Então, mansidão não é uma virtude natural e nem uma virtude criacional. Não nasce com você, nem você cria as pessoas para ter. Não é ser passivo e frouxo. E mansidão não é um controle emocional externo. O que é mansidão? Mansidão
Olha o que diz o texto bíblico. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Mansidão é uma bem-aventurança em primeiro lugar. E na semana passada eu compartilhei com vocês que nesse ponto do Sermão do Monte, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A repetição da palavra bem-aventurados aí, como eu já disse, é Macários, significa mais que feliz, felicíssimo, mais que felicíssimo até, alguém que é abençoado por Deus. E essa repetição de Jesus, nesse arranjo aí, significa 3 coisas pelo menos. Jesus não está falando de pessoas de tipos diferentes, mas está descrevendo aquilo que é esperado de quem pertence ao seu reino. Por isso que começa e termina com o reino dos céus. Olha só. Primeiro versículo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é como se fosse uma moldura. Jesus está descrevendo as qualidades daqueles que pertencem ao reino dos céus. E essas características não são desconexas, mas elas são relacionadas. Inclusive eu vou mostrar para vocês hoje. E elas também não são características naturais, mas são sobrenaturais. A felicidade é gerada por Deus. Ninguém pode ser feliz sem Deus, meus irmãos. Porque, como eu disse também, felicidade não é sobre sentir ou ter alguma coisa. É sobre viver diante do Senhor. Não é apenas sobre o futuro. Não é apenas sobre algo que vai acontecer lá longe. Mas é sobre desfrutar das bênçãos de Deus agora. É verdade, meus irmãos, o futuro nós seremos felizes na Nova Jerusalém, é verdade. Mas aqueles que serão felizes lá, já podem sorrir aqui. Felicidade não é sobre a ausência da dor, mas sobre a presença de lágrimas. Nós choramos e lamentamos. Nesse mundo nós passamos por aflições, mas nós choramos diante do nosso Deus, porque Ele sabe o que é chorar. O nosso Deus é um Deus que chora e se põe ao nosso lado com o seu Consolador. Felicidade não é sobre estar rico ou estar pobre, estar longe ou estar perto. Não é sobre estar velho ou estar novo. Felicidade é ser povo de Deus. Não é sobre como você se percebe. Não é como você percebe Deus. É sobre quem Deus diz que você é. É uma voz objetiva. Deus diz quem realmente é feliz. E felicidade, no caso da mansidão, é uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança. Além disso, os estudiosos entendem que quando Jesus fala de mansidão, ele está citando o Salmo 37. E como é que o Salmo 37 descreve alguém manso? Que nós vimos, em primeiro lugar, a mansidão é uma bem-aventurança, é uma bênção de Deus para nós. Mas em segundo lugar, a mansidão é confiar e se entregar a Deus. Olha só o que diz o texto bíblico. Salmo 37. Lembre-se que Jesus aqui está citando o Salmo 37 nessa bem-aventurança. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Então, mansidão é confiar e se entregar a Deus. Confiar é crer, entregar é deixar. Por que é importante fazer essa distinção? Porque tem gente que confia. Não, eu confio em Deus, pastor. Que isso? Aqui é Deus 100% Jesus aqui. Usa uma faixinha aqui na testa. Pode confiar, eu acredito. Mas não entrega. Eu confio em todos os planos do Senhor. Mas Deus, quando o assunto é os meus filhos, eu não os entrego. Confio nos planos do Senhor, mas quando o assunto são os meus relacionamentos, quando o assunto é o meu casamento, quando o assunto é o meu namoro,
eu não entrego não. Confio. Confio até que o Senhor pode fazer um milagre no meu casamento. Confio até que o Senhor pode fazer um milagre no meu namoro. Confio até que o Senhor pode fazer um milagre nos meus filhos, no meu trabalho. Mas eu não entrego. Porque entregar significa que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E eu não quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Mas mansidão não é isso. Mansidão é confiar e entregar. Porque quando você não é manso, confia e entrega, você briga com Deus. Deus faz alguma coisa na sua vida e você fica feliz, infeliz, você fica chateado, você fica irado, você fica nervoso, você fica frustrado, você fica depressivo. Afinal de contas, se a gente acredita que Deus tem o controle de tudo, o que acontece é que você passa por Ele. Passa por Ele. Você pode não gostar, mas passa por Ele. Mas se você não é manso para confiar e entregar, você briga. Desconta nas outras pessoas. Não tem jeito de ser feliz. Essa é a realidade. Não tem jeito não. E o Salmo descreve gente assim. Agora uma coisa interessante, olha o detalhe da segunda parte do texto. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Do que o salmista está falando isso? Como assim, minha justiça, meu direito? Sabe que é uma maneira de descrever reputação. O salmista está falando que manso não é apenas aquele que confia e entrega a sua vida. É aquele que confia e entrega a sua reputação. Confia e entrega o que os outros pensam e falam dele. E na nossa geração, cheia de direitos e benefícios, cheia de textões na internet, cheia de reclamações, nós fazemos muito barulho e experimentamos pouca paz. Nós queremos que os nossos direitos valham. Nós queremos controlar o que as outras pessoas pensam de nós. Quando, na verdade, nós deveríamos descansar e entregar. Deus vai cuidar da reputação também. Se você for manso. Mansidão, em terceiro lugar, é esperar e se aquietar em Deus. Não é você ficar isolado na sua casa não, tá? Porque tem gente que não, eu estou sendo bíblico, estou ficando quieto e isolado na casa. Não, não é isso. Mansidão é você descansar e esperar no Senhor. Se aquietar no Senhor. Descanse no Senhor. Espere em quem? Espere da política? Espere dos homens? Espere do seu casamento? Espere do seu trabalho? Não! Esperar no Senhor, nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Porque o manso, ele espera no Senhor. E às vezes, olha só que triste isso, às vezes nós olhamos para aqueles sem Deus prosperarem mais do que aqueles que têm Deus. Nós olhamos para aqueles que estão longe do Senhor aparentemente serem mais felizes do que aqueles que estão no Senhor. Mas o salmista, ele vai dizer que o manso, ele espera e se aquieta, ele descansa em Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Eu escrevi no boletim da semana passada. Pior do que o fracasso é o sucesso longe de Deus. Pior do que ser ruim naquilo que se deve fazer é ser bom naquilo que não se deve fazer. Tem gente que é bom, mas é bom em ser ruim. Tem gente que é bom. E obviamente isso é pior. Tem gente que parece estar subindo, tá? Mas não se engane, sem Deus, não está subindo não, está descendo. Tem gente que parece estar ficando mais bonito, e às vezes está mesmo, né? Nossa, pessoa bonita, né? Abandonou Jesus, ficou mais magra, mais fitness, mais bonito. Mas não vale a beleza do mundo inteiro ir longe daquele que é dono de toda a beleza não, meus irmãos. Não vale. Você pensa que a pessoa está subindo, ficando mais bonita, mais rica, crescendo acadêmica e profissionalmente?
Sem Deus, essa pessoa pode estar subindo diante dos homens, mas diante de Deus ela está descendo. Então pare de se comparar com o sucesso e alegria do mundo. Pare de olhar o sucesso sem Deus. Isso não é ser feliz. Fica quieto. Ah, mas... Quieto. Mas e se eu... Respira, confia, entrega e se aquete no seu Deus. O Salmo 46 diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, portanto, não temerei mal nenhum. Gente mansa, sabe que está protegido, ainda que esteja sendo atacado. Mansidão é abandonar a ira. Deixe a ira e abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. A ira vai te fazer mal. Gente irada adoece, não é feliz não, tá? Gente irada briga, desestrutura as coisas, quebra coisa em casa, quebra conta financeira, quebra relacionamentos, levanta muros. Gente que briga o tempo inteiro é assim. Gente iracunda, a Bíblia diz. Gente rixosa estraga a sua vida. A pessoa rixosa é infeliz. Mas além de ser infeliz, ela deixa a vida dos outros infeliz. Você deve conhecer alguém, sempre tem um. Se você não conhece ninguém assim, você é essa pessoa. Não, pastor, misericórdia. Gente que é amarga, infeliz, e por causa disso, ela faz isso com as outras pessoas. Ela se irrita o tempo inteiro. Porque gente que é irada, ela vai querer ser o justiceiro. Eu não aceito. Comigo não. Se pisar no meu calo, pastor. Então, sou lá de Minas Gerais, vocês sabem, né? Lá tem um ditado assim, ó: dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Gente irada isso. Isso não é crente não, tá? É fazendeiro, mas não é crente. Porque gente mansa não age como justiceiro sem misericórdia. Porque não adianta se irar, porque quem acabará mal são aqueles que são felizes sem Deus. Olha para o versículo. Não se irrite, certamente isso acabará mal. A questão é, isso o quê? O que o versículo está falando que vai acabar mal? Não é você apenas. São aquelas pessoas que prosperam sem Deus. Olha o versículo anterior. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Aí na sequência ele fala, deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Acabar mal aqui é o caminho daqueles que prosperam, mas fazem mal. Então, irar faz mal para você, não vai resolver a situação, mas fique em paz. Essas pessoas que estão prosperando sem Deus, elas vão acabar mal, tá? Por quê? Ser manso é entregar a justiça a Deus. Ele é o justo juiz. No tempo certo, ele agirá. Então, recapitulando, mansidão é uma bem-aventurança, mansidão é confiar e entregar a Deus, mansidão é esperar e se aquietar, Deus agir, e quarto, mansidão é abandonar a sua justiça pessoal. E quais são os resultados da mansidão? O que acontece quando o povo de Deus é manso? O que acontece quando nós abraçamos a mansidão? Essa é a questão. Sabe, viver perto de gente mansa é uma bênção. De verdade. Numa sociedade de justiceiros como as nossas, ninguém sai aí com espada e arma, mas as pessoas saem daí com celulares para poder reclamar e destruir a reputação dos outros. Numa sociedade como a nossa, onde os nossos filhos, eles crescem não exercitando a gratidão, mas exercitando o egoísmo, a ponto de quando eles estão insatisfeitos, eles amaldiçoam todos, os seus pais, os seus colegas, suas escolas.
Numa sociedade como a nossa, viver perto de gente mansa, e mais, se você for casado, você ser um cônjuge manso, um pai ou mãe mansa, um filho mansa, é uma bênção. Mas como eu disse, mansidão é uma daquelas virtudes que todo mundo acha uma bênção nos outros. Mas ninguém quer pagar o preço para ser. Mas quando eu quero mostrar para você, o lucro é caro, viu? É caro, mas o lucro é muito maior. Porque gente mansa é gente cheia do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito é exatamente mansidão. Olha só, Gálatas 5 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão é um aspecto do fruto do Espírito, ou seja, é uma virtude sobrenatural. Então não é você que conquista ou faz pelas suas forças, é Deus que faz em você. Por isso que boa educação não basta, é necessário santificação. E veja, se Deus que faz em você, sabe o que você pode fazer? Você pode pedir: Senhor, eu quero ser mais manso. Senhor, eu quero ser mais santo. Senhor, eu quero ser mais cheio do seu Espírito, porque uma das consequências da mansidão é que essa pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Ai, meus irmãos, às vezes a gente acha que a igreja, que a família, que a sociedade precisa de tanta coisa, e fala, não, a igreja precisa disso, precisa de telão, precisa de reforma, e precisa às vezes mesmo. Mas sabe o que a igreja precisa mesmo? De gente cheia do Espírito. Gente cheia do Espírito é que edifica a igreja, é que trabalha, é que serve, é que ama, é que se sacrifica. Gente cheia do Espírito é uma bênção. Mas outra consequência resultado da mansidão é que pessoas mansas, elas são arrependidas e quebrantadas. Porque eu disse para vocês na semana passada, eu repeti indiretamente hoje, que as bem-aventuranças estão relacionadas entre si. Elas não são conceitos desconectados. Elas estão relacionadas e são progressivas. Olha só como acontece. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. Não existe gente mansa que não reconheça sua falência diante de Deus, pobre em espírito. Não existe gente mansa que não chora arrependido pelos seus pecados, bem-aventurados os que choram. Para você ser manso, você tem que caminhar primeiro pelo trilho do arrependimento e das lágrimas. Não existe mansidão sem lavar o rosto de lágrimas. Você precisa passar por essas bem-aventuranças antes. E olha só, a gente deve observar que pobreza do espírito e os que choram são aspectos negativos. Pobre e aquele que lamenta, aquele que chora, aquele que está em luto, são aspectos negativos. Mas olha que interessante, quando a verdadeira pobreza de espírito e o luto espiritual estão presentes, elas abrem caminho para a virtude positiva da mansidão. Elas abrem caminho. E, de certa forma, meus irmãos, mansidão é superior às duas bem-aventuranças anteriores, porque ela se desenvolve a partir dessas duas outras bem-aventuranças. O processo, ele é tão natural, tão bonito, e ainda assim bastante sobrenatural, que é Deus quem faz. Então, gente mansa é gente arrependida e quebrantada, pobre em espírito e que chora. Gente mansa também, em terceiro lugar, são pessoas que refreiam a vingança e se aquietam em Deus. Quero dar um exemplo aqui. Lá em Números 12, narra um episódio muito interessante. Moisés se casou com uma mulher que não foi aceita pelos seus irmãos, tá?
E aí, o texto bíblico vai dizer que Moisés não fez nada. O texto descreve isso lá em Números 12. Moisés foi manso. Inclusive, no final da vida de Moisés, aquele que era irado no começo, foi conhecido como um dos homens mais mansos da história. Moisés, ele não agiu, ele não retalhou, ele não brigou, não reivindicou seus direitos. E aí, sabe o que Deus fez? Deus chamou os seus acusadores para conversar. Olha só, imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Arão e Miriam estavam reclamando dele, né? Arão e Miriam, vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram lá. Isso é interessante porque aqui, Deus está cuidando ativamente da reputação de Moisés. Estavam acusando lá. Miriam e Arão estavam acusando, estavam reclamando, estavam criando um burburinho. E Moisés foi manso. E aí, Deus resolveu a situação chamando os três para conversar, por assim dizer. Tem uma frase, Brandon Milton, pastor lá da Igreja Jardim de Oração, de onde eu venho, ele repete com frequência: cuide da sua vida com Deus e Ele cuidará da sua reputação. Cuide da sua vida com Deus e Ele cuidará da sua reputação. Você não precisa sair por aí se justificando e se vingando. Mas e se eu for humilhado, pastor? E se as pessoas falarem mal contra mim? Se as pessoas me difamarem? E se mentiras forem levantadas? Pastor, na igreja, até na igreja, estou falando isso, pastor. Não aguento. O povo está me humilhando. Deixa eu te lembrar uma coisa. Que eu preciso me lembrar também, tá? Então deixa eu reformular. Deixa eu nos lembrar uma coisa. Nesse mundo, nós seremos humilhados. Todos nós. Todos nós seremos humilhados. Porque se você tem poder, como Nietzsche fala que é bom ter, se você tem status, se você tem beleza, se você vem de uma família de renome, se você tem estudo, se você tem um bom trabalho, se você tem cargos e funções, ainda assim você pode ser humilhado. Na internet, pessoalmente, ainda assim ser humilhado. Então eu conheço muita gente arrogante que foi humilhada. E também conheço muita gente humilde que foi humilhada. Mas agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Eu conheço vários arrogantes e irados que são humilhados. Mas não conheço um humilde manso que não será exaltado. Vou repetir. Eu conheço vários arrogantes e irados que são humilhados. Mas não conheço um humilde manso que não será exaltado. No fim dos tempos, os humilhados serão exaltados. Porque ser grande e ser forte não é dominar os outros, não é controlar os outros. Isso até os fracos fazem quando têm poder. Então ser grande e ser forte não é dominar os outros. Ser grande e ser forte é dominar a si mesmo. Isso que é ser. É aí que está a verdadeira grandeza, está entendendo? Então você precisa refrear a vingança e se aquietar em Deus. Outra consequência da mansidão é que pessoas mansas são prontas para ouvir. Olha o que Tiago 1 vai escrever. Cada um esteja pronto para... Vamos ler o resto juntos? Mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quem não é manso não te ouve. A pessoa pode estar na sua frente, pode
ter fisionomia tranquila, mas na mente dela, se ela pudesse, ela colocaria você na velocidade 2, sabe? Para dar uma agilizada. Na mente dela, ela fala, meu Deus, a pessoa não anda, bora. Fala logo! Desembucha! Tem gente que é assim. Às vezes eu também queria esse controle, tá? Meus irmãos, o ponto é que gente mansa, só gente mansa, ela é boa ouvinte. Quando a pessoa não é mansa e é boa ouvinte, ela é boa ouvinte, às vezes por interesse, porque é conveniente para ela. Mas os melhores ouvintes são aqueles que são mansos. Porque o próprio Tiago vai dizer que nós devemos estar prontos para ouvir. Inclusive ouvir a advertência de Deus. Ele está falando, acolha com mansidão. Acolha com humildade a palavra implantada em vocês. Essa palavra é poderosa para salvar vocês. Então, gente mansa é sempre pronta para ouvir. Em segundo lugar, gente mansa é sábio. Tiago 3 agora vai dizer, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Eu afirmo sem medo de errar. Não há sabedoria sem mansidão. Nós vivemos na era da informação. Nós temos muito conhecimento, mas nós precisamos desesperadamente de sabedoria e mansidão. Porque a mansidão conduz à sabedoria e a sabedoria conduz à mansidão. Toda pessoa mansa é sábia e todo sábio é manso. E aqui, especificamente para os adolescentes que estão aqui, prestem atenção nisso. Eu sei que vocês se preocupam com informação, consumir conteúdo. E isso é bom. Nós precisamos fazer uma curadoria do conteúdo. Mas nós não precisamos apenas de conteúdo. Você não precisa se encharcar daquilo que você vê, daquilo que é disponibilizado. Você precisa de sabedoria e mansidão. Por quê? Porque nós vivemos numa era ruidosa. Nós temos muita coisa, muito conteúdo, muito conhecimento, mas pouca mansidão e sabedoria. Olha o que diz Brett McCracken no livro A Pirâmide da Sabedoria. Nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões e entretenimento, menos alegria, menos felicidade. Há mais, porém somos menos. E todos nós sentimos isso. Olhe para a história da sua família. Talvez você seja o que mais tem em termos de conhecimento, formação acadêmica e até em termos financeiros. Talvez você seja o que ascendeu na família. Mas não parece que com menos os antigos faziam mais? Talvez é porque eles tinham mais sabedoria e mansidão. Gente mansa é gente sábia. Além disso, pessoas mansas, e aqui eu termino o resultado da mansidão. Pessoas mansas são restauradoras. Gente que restaura. Gente que quer o bem do outro. Gálatas 6 vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Aí é a mesma palavra que aparece na bem-aventurança, com espírito de mansidão. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Meus irmãos, a mansidão ela é nunca egoísta, sempre altruísta. Ela nunca pensa no seu benefício, mas sempre pensa no benefício do outro. O explosivo, ele nunca fala para restaurar. Ou fala para se defender, ou fala para inflamar e se vingar.
Tem gente que fala a coisa certa, mas do modo errado, porque lhe falta mansidão. Mansidão. O manso nunca fala para ofender, mas fala para curar e restaurar. É verdade, algumas verdades bíblicas, elas são ofensivas, elas vão ofender o pecador, elas vão me ofender, elas vão ofender você, mas deixe que a verdade bíblica ofenda, não o seu jeito. A verdade bíblica pode ofender, pode cutucar, pode apertar você, pode destruir você, pode desfazer você. A verdade bíblica, ela pode, porque ao passo que ela nos desfaz, ela nos reconstrói. Ao passo que ela nos fere, ela nos cura. Mas o seu jeito, ao transmitir essa verdade, precisa ser manso. Nós temos uma geração de filhos que são amargurados com os pais. Porque os pais ensinaram, às vezes, o que é certo, mas não foram mansos. Em compensação, nós temos uma geração de pais que são frustrados com seus filhos. Porque os seus filhos reivindicaram, às vezes, o que é certo, mas não foram mansos. Nós precisamos desesperadamente de mansidão, porque sem mansidão não tem restauração. Um mundo sem mansidão é um mundo sem esperança. E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte. Lembre-se do versículo 5, vamos ler todos juntos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que os mansos são mansos? Sabe por quê? Porque herdeiros, não é isso que o texto fala? São herdeiros? Herdeiros de verdade não precisam se autoafirmar, porque eles são. E eles são herdeiros baseado no que eles conquistaram? Não. Herdeiro não é título de conquista. Herdeiro é título de graça. Quem conquistou foi quem deixou a herança. Quem fez alguma coisa é o meu pai. Quem trabalhou duro foi meu pai. Quem ralou foi meu pai. Então eu não tenho do que me vangloriar. Eu não tenho que me reafirmar, sabe por quê? Não depende de mim. Quem me fez herdeiro foi o meu pai. E não eu. Então, herdeiros, eles não precisam, não têm necessidade de se autoafirmar, eles simplesmente são. Irados vivem tentando conquistar as coisas e se frustram, enquanto mansos herdam as coisas e se alegram. Os conquistadores se alegram com os seus feitos, os mansos se alegram com os feitos de outro, os feitos do seu Deus e Pai. A Bíblia fala, em 1 Coríntios 3, que em Cristo tudo já é nosso. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros em Cristo é o que o texto vai dizer. Isso muda o presente, baseado no futuro. Sabe como é que se chama isso? Esperança. Quero dizer uma frase para vocês, que eu vou terminar com ela, mas eu vou repetir ela inúmeras vezes. Perspectiva molda expectativa. A maneira como você enxerga o futuro molda a sua expectativa acerca do presente. Se você ficasse sabendo agora que vai ter um filho em breve, isso alteraria a maneira como você usa o dinheiro. A casa que você muda potencialmente, os móveis, o jeito que você administra a sua vida, pensa o seu tempo, coisas que você faria sem essa perspectiva do filho que vai chegar, você já vai deixar de fazer, porque perspectiva molda expectativa. E sabe qual a perspectiva do nosso futuro, meus irmãos? O texto diz, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Novos céus e nova terra. Essa terra tem nome, se chama Nova Jerusalém, meus irmãos. Nós temos esperança, porque nós ainda não estamos em casa. Nós somos felizes, porque já celebramos uma festa que vai se consumar lá. Nós temos garantido uma herança. Então podemos ser mansos, podemos ser felizes, porque a nossa perspectiva da eternidade altera o meu presente, o
o meu hoje. Então, meus irmãos, sejamos mansos, uma igreja sábia, santificada, para a glória de Deus. Vai ser bênção aqui, vai ser bênção na sua família e bênção onde Deus o conduzir.